Vamos lá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre equipamento de proteção coletiva e equipamento de proteção individual. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre o EPC e nos próximos 2 vídeos sobre o EPI, tá? Quando a gente fala sobre equipamento de proteção coletiva, a gente vai ver que a gente já viu isso, porque são as medidas de controle de risco elétrico, que serve para muitas pessoas, né? Então, quando a gente fala que é coletivo, porque serve para mais de uma pessoa. Então, protege coletivamente, que é a diferença entre o EPI, que o EPI é individual, é aquilo que a gente pode até definir assim, que é aquilo que veste no seu corpo, tá? Então, uma definição que a gente pode ter sobre equipamento de proteção coletiva é que são dispositivos utilizados no ambiente de trabalho com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos inerentes ao processo. E a finalidade é de neutralizar, atenuar, sinalizar determinados riscos de trabalho executado, tá? Então, os EPCs, eles são apenas alguns, né, dos necessários para a execução das atividades e não representam a única forma para a realização das atividades com eletricidade, devendo cada empresa validá-lo e adaptá-lo de acordo com as suas particularidades, tá? Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer é o quê? Eliminar o risco. Se isso não tem como, né? Você precisa trabalhar naquele local, por exemplo, eletricidade, né? Que é o perigo. Não tem como você trabalhar sem eletricidade em determinadas situações. Então, você tem que neutralizar ou eliminar o risco. Como você faz isso? Você pode criar uma barreira, você pode utilizar uma sinalização para que a pessoa não se aproxime. Então, vai depender da particularidade de cada empresa, de cada serviço que vai ser feito. Eu preciso desligar a energia lá no poste. Às vezes eu não preciso subir no poste, eu posso usar uma vara de manobra e fazer o desligamento. Tá? Então, tem essas situações. Então, a vara de manobra vai ser o EPC. Eu não vou estar vestindo, então não é EPI, tá? Então, a NR10, ela estabelece no seu item 10.2.8.2.1 que devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático da alimentação e bloqueio de religamento automático. Então, se a gente for ver, isso aqui a gente já viu na aula passada, ok? Então, alguns equipamentos só para a gente recordar de proteção coletiva. A vara de manobra isolada, tá? Conjunto de aterramento temporário, detector de tensão, cones, bandeirolas de sinalização, escadas com isolamento próprio, tá? Para trabalho com eletricidade, dentre outros. Então, essa aqui é uma vara de manobra, tá? Que a gente utiliza muito para desligar alguns equipamentos e até para testar. A gente muda a ponta aqui e vai utilizar alguns equipamentos mesmo, né? Algumas ponteiras aqui, cada ponteira tem a sua função, ok? Então, a vara de manobra, ela tem por objetivo garantir a distância de segurança e o isolamento necessário nas intervenções e instalações elétricas. Então, para operações de desligamento e aterramento, a gente utiliza muito os cabeçotes específicos, né? Então, é só trocar essa ponteira aqui e vai utilizar o adequado para cada situação. Então, aqui o exemplo da vara de manobra, então ela vai aumentando, então você vai acoplando os pedacinhos das varas de manobra e ela vai ficar da altura necessária para você executar aquela tarefa. A gente tem um bastão de resgate. O bastão de resgate é caso alguém esteja, por exemplo, caiu em cima de um condutor de energia, né? Ou você não sabe qual é a situação que está ali e você precisa resgatar uma pessoa. Então, uma coisa que é importante, que a pessoa que vai fazer o resgate, ela tem que estar com a vestimenta adequada, ela tem que estar toda isolada. Então, ela vai ter que estar com um EPI adequado e vai utilizar o EPC, que é a vara de manobra, ok? A gente tem as ferramentas isoladas,
que são utilizadas em serviço em eletricidade e devem ser eletricamente isoladas em seu corpo inteiro, principalmente em instalações elétricas energizadas. Então, a gente que é eletricista, a gente precisa ter materiais adequados, a gente precisa ter as ferramentas apropriadas para as nossas atividades. E uma delas são as ferramentas que são isoladas, tá? E essas ferramentas, elas são submetidas pelo fabricante a ensaios de isolamento com níveis adequados de tensão. Então, baseado da sua necessidade, da sua tarefa, é o tipo de ferramenta que você vai utilizar, ok? Aí tem a classificação, né, que é a isolação, o se é um VDE, vai depender do tipo de certificação que cada ferramenta vai ter. Então, a isolação para a ferramenta, ó, por exemplo, até 1000 volts. A gente tem NBR 9699, que é lá de 87, que traz todas as especificações para a confecção dessas ferramentas e os testes aos quais essas ferramentas têm que ser submetidas, tá? Se a ferramenta ela tem só o sistema de isolação, você vai entender o só, tá? Significa que os testes são feitos por amostragem. Agora, se essas ferramentas vem escrito nela VDE, significa que cada ferramenta ela foi testada individualmente, ok? Aqui outras ferramentas, então a gente vai ter vários tipos. Isso aqui já é uma faca, né? Então, nós eletricistas não devemos utilizar estilete, porque o estilete tem aquela pontinha muito fina, ela é quebradiça. Então, a gente deve usar a faca, tá? Que é adequada. A gente utiliza também essa faca para descascar fio, por exemplo, ok? A gente tem os dispositivos de isolação elétrica, que aí a gente já viu os lençóis isolantes, a banqueta isolada, então ela é dobrável, né? As perninhas elas viram para dentro aqui, dobra, é fácil de guardar. Os tapetes isolantes, toma muito cuidado, tapete isolante é uma coisa, tapete de borracha é outro, tá? A cesta aérea isolada, para serviço em poste, por exemplo. Os andames isolantes são muito importantes também. As escadas, que também tem a isolação, outras não tem, vai depender do serviço que você vai fazer. Eu não vou trabalhar em sistema energizado, então não há necessidade de uma escada isolada. Mas se você vai, então a escada isolada ela é essencial, tá? As coberturas protetoras, então você tem as coberturas que algumas são fixas, outras são móveis, né? Você pode tirar e colocar. Normalmente a utilização a colocação e retirada dessas coberturas isolantes, quando elas são removíveis, elas são feitas com a vara de manobra. E alguns outros exemplos de dispositivos que a gente utiliza bastante também, que são dispositivos de travamento, nesse caso aqui, ó, travamento de bloqueio de disjuntor. Então, você adequa aqui, coloca um cadeadinho, você não consegue religar o disjuntor, tá? O multibloqueador, que você põe a trava e vai colocando os cadeados. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, você pode colocar aqui até 6 cadeados. Então, vai depender, né? Aqui são 4, cabe até 4 cadeados. Então, dependendo da quantidade de pessoas que vai trabalhar, o tipo de multibloqueador que você vai estar utilizando, tá? A gente tem o bloqueio de cabo, que às vezes não dá para passar ali um cadeado, então você precisa de um cabo para poder fazer esse bloqueio. A gente tem os cadeados coloridinhos. Normalmente as empresas colocam cada cadeado, cada cor de cadeado para um determinado setor. Por exemplo, setor de elétrica, setor de mecânica. Então, vai depender do que você vai utilizar, ok? A gente tem as caixas de bloqueio, que são caixas previstas, por exemplo, eu vou desligar uma máquina. Aí eu quero que não pode religar essa máquina. Então, coloco uma caixinha de bloqueio aqui no plug e ela não vai ter como ser religado, ok? A gente tem para portas, então vai vir e vai acoplar aqui na porta para não abrir. Os detectores de tensão, né, para proteção mesmo. Os aterramentos, que que são temporários nesse caso, né, e que ajuda a trabalhar também na equipotencialização. Então, a gente pode ter tipo esse aqui, que parece aquela chupeta de carro. A gente tem aqui o individual,
que é para um condutor só. Aqui a gente tem para 3 condutores, então vai depender do que você precisa, que tipo de aterramento que você vai estar utilizando. E quando você utiliza, você consegue fazer a equipotencialização, ok? E a gente tem as barreiras também para poder aumentar a segurança. Uma coisa que eu vou bater na tecla sempre é que se a gente encontra uma barreira, isso significa que você não deve ultrapassar. E muita gente acha que barreira é para ultrapassar. Então, tomar muito cuidado com relação a isso, ok? Então, sobre EPC, é basicamente isso que eu queria falar. E nos próximos 2 vídeos a gente vai falar sobre EPI, ok? Não deixe de assistir.